Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o professor Leandro Filho e no vídeo de hoje a gente vai começar uma nova série chamada Python Básico para Apostadores. Se você tem interesse em vídeos com essa temática, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, que a gente tem aqui vídeo a cada 2 dias. Então vamos lá, nessa nossa primeira aula a gente vai abordar temas bem básicos do Python para nivelar todo mundo que está iniciando nessa linguagem. Então, nossa primeira interação vai ser o seguinte, vai ser onde a gente consegue o Python. Se você digitar Python no Google, você pode acessar o próprio site do Python, python.org, e aqui você consegue fazer o download do Python para o seu computador. Atualmente o Python está na versão 3.10.5. Ao instalar o Python dessa forma, você vai ter essa linguagem de programação dentro do seu computador, mas você ainda vai precisar de uma IDE para rodar ele. E existem várias que você pode utilizar para isso. Dentre elas a gente tem o Spyder, a gente tem o PyCharm, a gente tem o VS Code, que é o Visual Studio Code, e a gente tem o mais conhecido e o mais utilizado, o Anaconda. O Anaconda, ao meu ver, é o melhor pacote que você pode fazer o download caso você queira utilizar o Python no seu computador. Por quê? Porque ele traz para a gente os chamados Jupyter Notebooks. E o que são esses Jupyter Notebooks? São plataformas web interativas onde a gente pode rodar os nossos códigos em Python de uma forma muito simples, muito rápida, diretamente no nosso navegador. Entretanto, eu não utilizo o meu computador para gravar esses vídeos. Eu utilizo o meu tablet e é um tablet simples. E eu quero tornar a vida de vocês mais fácil para a gente trabalhar com Python. Então, qual vai ser a alternativa que a gente vai utilizar? A gente não vai instalar o Jupyter, não vamos instalar Anaconda, nem o VS Code, nem o PyCharm e nem o Spyder. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o Google Colab, né? O Google Colab, como está dizendo aqui, ele permite escrever e executar Python diretamente no nosso navegador. A única coisa que a gente precisa é ter uma conta no Google, uma conta do Gmail, tá bom? Então, quando você entra aqui dentro do Google Colab, essa é a tela inicial, onde tem a apresentação do Google Colab, e aqui temos algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Dentre elas, criar um novo notebook ou abrir um notebook já existente. Então, vamos criar um novo notebook. E ao criar um novo notebook, é essa tela que aparece para a gente. Aqui em cima, a gente pode renomear o nosso notebook. Vou colocar Python Básico para Apostadores Aula 1. E aqui a gente pode executar o nosso código. Existem duas possibilidades. A gente pode inserir linhas de código ou a gente pode inserir linhas de texto, né? Onde vai aparecer um texto para a gente, tá bom? O que a gente vai fazer? Vamos utilizar as duas ferramentas dependendo do que a gente queira fazer. Inicialmente, eu vou criar uma linha de texto. Então, vou colocar aqui utilizando o Python como uma calculadora. Vou criar uma nova linha de código agora. E o que a gente vai fazer? Vamos fazer operações simples. Por exemplo, eu posso colocar aqui 2 mais 2. Ao executar essa célula, ele vai conectar no nosso computador virtual e vai colocar a resposta para a gente. A gente pode criar uma nova linha de código aqui e colocar, por exemplo, 2 vezes 7 e executar. E ele dá o resultado. Então a gente pode utilizar essa parte nessas linhas de código como calculadora. A gente também pode criar variáveis. O que seriam variáveis? Seriam espaços alocados na memória onde a gente guardaria alguma informação. Por exemplo, vou criar a variável nome e vou salvar dentro dela o nome do nosso canal, FutPython Trader. Vou executar, ele vai alocar na memória essa informação. Toda vida que a gente chamar a variável nome, ele vai apresentar para a gente o que está armazenado lá dentro, tá bom?
posso criar uma variável chamada time. E dentro dessa variável, eu vou armazenar a palavra São Paulo. Posso criar uma variável chamada odd. E dentro dela, vou armazenar um determinado valor. E eu não preciso colocar cada uma dessas variáveis em uma célula diferente, né? Eu posso criar a variável estádio, cidade, São Paulo, país, Brasil, rodada igual a 16, e ele vai salvar todas essas informações dentro dessas variáveis, tá certo? E se por algum acaso eu quiser visualizar essas variáveis, a gente pode, por exemplo, utilizar o comando print. Utilizando o comando print, a gente pode colocar print time. O que é que eu estou pedindo para ele fazer? Eu estou pedindo para ele imprimir na tela o valor que está armazenado dentro da variável time. Esse comando eu poderia ter feito simplesmente escrevendo a palavra time. Por quê? Porque time é uma variável. Só que o comando print, ele nos permite ir muito mais além, né? Ele nos permite que a gente concatene mais do que uma variável, que a gente coloque outras informações. Por exemplo, né? A gente pode fazer assim: print time, depois estádio, depois cidade, depois país. Executando, o que é que vai acontecer? Ele vai imprimir todas as variáveis que a gente colocou. A gente pode pedir para ele imprimir um texto que a gente queira. Por exemplo, print quando é o jogo do São Paulo. Pedir para ele imprimir e ele vai imprimir essa pergunta. Ou a gente pode concatenar. Colocar o seguinte: print ou mais time mais vai jogar amanhã no estádio do mais estádio mais na cidade de cidade mais pela liga do país. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai imprimir essa frase sempre substituindo cada variável pelo valor armazenado nessa variável. Então vamos executar. Então, São Paulo. Vou colocar espaços aqui antes e depois das frases, só para ficar mais bonitinho. Então, ó, o São Paulo vai jogar amanhã no estádio Morumbi, na cidade de São Paulo, pela Liga do Brasil. Se a gente for aqui nas nossas variáveis e alterar, né, colocar aqui Arena Palmeiras, cidade São Paulo, país Brasil, salvar aqui e mudar o time de São Paulo para Palmeiras, na hora que a gente executar essa célula, ele vai alterar as informações. Então, esse é o nosso comando print. Vamos agora para os tipos primitivos, tá certo? O que são os tipos primitivos? Os tipos primitivos, eles indicam a classificação de uma determinada variável. Se ela é um número inteiro, se ela é um número decimal, se ela é um caractere, enfim. Então vamos lá. Quais são os tipos primitivos que a gente tem? Vou inserir outra linha de texto. E agora eu não vou colocar o jogo da velha. Quando eu coloco o jogo da velha, ele cria uma nova seção. Se a gente for aqui, ó, no índice, cada célula textual que eu coloquei, ele foi criando novas seções. Se por algum acaso eu não colocar o jogo da velha, ele vai criar simplesmente um tópico. Então, vamos lá. Nosso primeiro tipo primitivo vai ser os inteiros, também conhecido como int. Olha aqui como fica diferente. É uma célula textual, porém ele não considera como sendo uma seção. Então vamos lá. O que é a variável .int? É qualquer número inteiro, né, que você pode criar. Claro, tem que levar em consideração a limitação da memória disponível no computador, mas isso não vem ao caso nas nossas análises. Então, vou criar uma variável chamada número 1, que vai receber o valor vai receber o valor 7. E vou criar uma variável chamada num2, que vai receber o valor 3. Tá certo?
Então, estou criando aqui duas variáveis. Se eu inserir uma nova linha de código, eu posso criar uma variável chamada soma, que vai ser num1 mais num2. Se a gente pedir para ele imprimir print soma, ele vai imprimir o valor da soma do número 1 com o número 2. Se a gente substituir os valores aqui, colocar 5 e 2 e executar essas células novamente, ele vai alterar o valor da soma, tá bom? Se você colocar a função type soma, ele vai dizer que o tipo da função soma é um tipo inteiro, certo? Vou acrescentar uma nova variável de texto e agora vamos para o nosso segundo tipo, que são os pontos flutuantes, conhecido como float. Só descer aqui, ó. Aqui a gente pode subir e descer a posição das nossas linhas de código. Então, o que seria o ponto flutuante? São os números não inteiros, né? Número decimal, racional, notação científica. Qualquer número que não seja inteiro é chamado de ponto flutuante. Então, vamos criar o número 3, que vai ser 0.4. Vamos criar o número 4, que vai ser 0.5. Vou criar essas duas variáveis e vou, mais uma vez, fazer a soma. Vou colocar aqui soma 2, vai ser o num 3 mais o num 4. Vou pedir para ele imprimir a soma 2 e tá aí 0.9. Se a gente pegar e perguntar qual é o tipo do soma 2, ele vai dizer que é o tipo float. As odds que a gente trabalha, elas são pontos flutuantes. Os goals são números inteiros. Então, é importante a gente conhecer esses dois tipos de variáveis. Uma outra coisa que é importante a gente saber é o que a gente chama de função de arredondamento. Função de arredondamento é o round. E para que serve? Digamos que eu tenha a probabilidade de um determinado time ganhar, né? Então, probabilidade é 72%. E digamos que eu queira saber qual é a odd. A odd, a gente sabe que é 100 dividido pela probabilidade. Então, vamos executar, ele vai calcular o valor da odd aí. Digamos que a gente quisesse, né, que ele imprimisse na tela. Print odd. Ele vai imprimir que a odd é 1.388888. Mas eu não quero. Eu quero que ele arredonde essa odd. Então, a gente vai utilizar a função round, né? Então, eu vou utilizar a função round. Abro parênteses. Dentro do parênteses, eu coloco qual é a variável que eu quero arredondar. E depois, eu coloco o número de casas decimais que eu quero. Então, round odd 2. Então, vou executar e aqui ele apresenta para a gente já o valor arredondado, tá certo? Então, se a gente imprimir a odd, o valor é esse. Então, round é esse aqui. Professor Leandro, se eu já quisesse salvar já o valor arredondado, a gente teria que, dentro da nossa função, colocar o round e colocar o número de casas decimais que a gente quer. Então, ficaria assim. E executando, a gente teria já a odd arredondada, tá certo? Vou criar mais uma célula de texto e agora vamos para as strings, né? Também conhecida como str. O que é uma string? Uma string nada mais é do que texto, né? Do que caracteres. Então, por exemplo, vou criar uma variável chamada palpite e esse palpite vai receber o seguinte texto: Fortaleza vai sair da zona de rebaixamento. Vou salvar essa frase dentro da variável palpite e vou pedir para ele imprimir a variável palpite. Então, ele imprime a frase. Se a gente perguntar para ele qual é o tipo da variável palpite, ele vai apresentar para a gente que o tipo é str, que o tipo é string, tá bom?
Vou criar mais uma variável de texto. Nosso próximo tipo de variável é o booleano. Bool, certo? Então, que tipo de variável é essa? São as variáveis que retornam verdadeiro ou falso. Então, vou criar uma variável chamada var1, que eu vou colocar a palavra true. Vou criar uma variável chamada var2, que eu vou colocar a palavra false. Pronto, criei essas duas variáveis. Se a gente perguntar qual é o tipo de var1, ele vai dizer que é booleano, e var2 ele vai dizer que é booleano, tá certo? Esse tipo de variável é muito utilizada, por exemplo, na footstats, que ele tem quando você puxa os dados de lá, ele tem uma parte que diz se o jogo foi over 0,5, over 1,5, se foi BTTS, e lá ele não tem nenhuma outra informação, ele só tem true ou false, true ou false. True quando aconteceu e false quando não aconteceu. Tá certo? E para finalizar, né, vamos retornar aqui para a função print, né? Vou criar uma nova linha de texto. Vou colocar o jogo da velha e vou colocar assim, ó, print novamente. Por quê? Porque a função print, ela tem a possibilidade de a gente imprimir as variáveis numéricas e as variáveis de texto, né, os strings. Só que a gente não pode imprimir os dois juntos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu pedi para ele imprimir o num1, ele vai imprimir. Se eu juntar, por exemplo, num1 mais o nome do time, o que é que vai acontecer? Ele vai dar um erro. Por quê? Ele está dizendo, ó, a operação não pode ser realizada, né, porque eu estou misturando o inteiro com uma string. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente transforma a variável número para caractere, ou a gente transforma a variável time para número. O que faz mais sentido é a gente transformar a variável número para caractere. E como é que a gente faz isso? A gente simplesmente coloca qual é o tipo da nova variável que a gente quer. Então, ó, coloquei str num1. Então, ele vai pegar a variável num1 e vai transformar numa string. Quando a gente faz isso, ele imprime as duas variáveis. É claro que aqui a questão de formatação está um pouquinho complicado, né? Porque quando a gente coloca o mais, ele simplesmente une, ele concatena as duas variáveis. O mais correto aqui é a gente colocar o vírgula, que aí ele imprime uma variável e depois imprime a outra. Eu gosto de utilizar o mais quando eu vou juntar textos, mas o vírgula também pode, né? Por exemplo, coloquei o número, coloquei títulos, tem o, e coloquei o time. Então, 5 títulos tem o Palmeiras. Dessa forma, a gente consegue fazer a junção de variáveis que têm tipos diferentes. A gente também pode, por exemplo, a gente tem a variável num1. Essa variável, né, como a gente viu, ela é do tipo inteiro. Se a gente quiser converter ela, a gente pode colocar float num1. Olha o que acontece. Ele transformou aquela variável num1, que era inteira, numa variável decimal. É claro que ele só fez isso nessa linha. Para a gente salvar, a gente teria que criar a variável num1, que vai receber essa conversão. Então, o novo num1 agora vai ser decimal, né? Se a gente colocar aqui type num1, ele vai dizer que ele é float. E dessa forma a gente pode converter. Ah, ele está float, eu quero converter para string, né? Colocar aqui para baixo. E qual é o tipo do num1? Agora ele é string. É só colocar o novo tipo que você quer ao redor da variável. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Essa é a nossa primeira aula. Na próxima aula a gente vai estudar alguns tipos avançados, né? Esses que a gente está estudando são os tipos primitivos, os tipos avançados, que são as listas, os dicionários, os containers, os conjuntos. A gente vai
fazer operações básicas com essas variáveis. Vamos comparar strings, vamos dar estruturas de decisão, estruturas de repetição. Então vamos ter algumas aulas bem interessantes para que o máximo de pessoas possam acompanhar os nossos vídeos. Antes de finalizar, eu gostaria de apresentar para vocês o canal do nosso colega Pedro GX, canal Engenharia da Apostas. Esse é o Instagram deles. Eles também trabalham com ciência de dados aplicado às apostas esportivas, aplicado ao futebol. Eles também têm um canal no Telegram, onde eles apresentam os estudos Panther Trade esportivo. E esse é o canal deles no YouTube, onde ele está começando uma série de web scraping de dados de futebol, utilizando o Excel. E aqui ele mostra como criar planilhas de análise estatística e apresentam umas 3 tabelas, 3 planilhas que foram criadas utilizando essa metodologia, que é bem interessante. Então, quem puder se inscrever no canal do nosso amigo Pedro, vai ter muito conteúdo bom saindo por esses dias. Então seguem eles no Instagram, se inscreve no canal do YouTube deles e até o nosso próximo vídeo. Vou deixar para vocês aqui, como sempre, 2 vídeos. O primeiro é da nossa atualização da nossa base de dados e o segundo, como selecionar os melhores jogos para as nossas estatísticas. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.